Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa boa aula. Eu sou o professor Laiso e para a aula de hoje nós teremos esta questão aqui que irá servir como apoio para entendermos as ideias e conceitos da equação do segundo grau e da função polinomial do segundo grau. Vamos a ela. Lerei para vocês selecionando as informações relevantes. Rogério se interessa muito pelo desenho dos aviões, tanto que coleciona aviões em miniatura e comprou um avião motorizado de brinquedo para observar suas manobras, conhecer a altura máxima que o avião poderia atingir e a distância a que ele poderia chegar. Sabe-se que a trajetória y em metros de altura do avião comprado por Rogério é definida pela parábola de expressão algébrica y é igual a menos x quadrado mais 5x, em que x é a distância em metros em linha reta no solo, do ponto em que o avião levanta voo até o ponto em que ele repousa. Fazendo-se x igual a zero, a abscissa do ponto exato em que o avião levanta voo, qual que é a altura máxima que esse avião atinge e a distância no solo medida no ponto em que o avião levanta voo até o ponto em que ele repousa. Beleza. Em verde, nós temos o que o problema está querendo saber, que é a altura, que aqui nós não sabemos, mas queremos saber, e a distância horizontal a que esse avião chega, que é o que o problema também está querendo saber. Em vermelho, nós temos a equação que descreve o movimento desse avião. E aqui nós precisamos revisitar alguns conceitos. Vamos começar tentando fazer um esboço simples de como que seria essa parábola, certo? Na vertical nós teremos a altura em y e na horizontal nós teremos a distância em x. Esse avião, ele começa do ponto zero, ganha altura, anda e pausa novamente, entra em repouso, certo? O que nós queremos saber, primeiro, é essa altura máxima que ele chega, que aqui nós vamos chamar de h, e depois a distância máxima horizontal a que ele chega, que nós vamos chamar de d. Agora vamos a alguns conceitos, certo? O que nós sabemos? Vamos revisitar aqui algumas ideias de equação do segundo grau, certo? Aqui nós temos o nosso A valendo menos 1, certo? Nós temos o nosso B valendo 5. E a nossa equação é da forma menos 1, que multiplica x quadrado, menos, ou melhor, mais 5x. Aqui nós sabemos que vai ter duas soluções, x1 e x2. Certo? Então, o nosso delta, ele vai ser maior que zero, né? Esse carinha aqui nós chamamos de discriminante e ele é efetuado dessa forma aqui. Para nós encontrarmos as raízes, ou seja, esses interceptos aqui, ó, nós já sabemos que zero é uma dessas raízes. Agora, nós precisamos saber a outra para nós calcularmos a distância horizontal. E aqui já dá para eu adiantar mais um detalhe. A parábola, ela tem a propriedade de simetria, ou seja, se eu pego dois pontos que são intersectados por uma reta horizontal, a distância entre esses dois pontos vai ser a mesma em relação a um eixo de simetria. E adivinhem, esse eixo de simetria, ele passa bem no ponto mais alto da nossa parábola, que nós chamamos de vértice. Então, saber esses dois números aqui, essas duas raízes, e tirar a média, ou seja, adicionar os dois e depois dividir por 2, será o suficiente para nós obtermos a altura máxima. Então, sabendo disso, nós podemos aplicar o discriminante aqui e depois a fórmula de Bhaskara. E aí nós vamos saber que x1 é igual a zero e x2 é o que nós queremos saber. Agora aqui tem um detalhe. Essa equação, ela é do tipo incompleta. E o que nós sabemos sobre equações incompletas? Vamos ver um resuminho sobre elas. Equações incompletas é quando está faltando um dos dois coeficientes, A ou B, ou o termo independente C. No nosso caso, está faltando o termo independente C. E isso nos diz que uma das raízes será igual a zero, e essa informação nós temos. Qual que é a vantagem de trabalharmos com equações desse tipo? Vamos lá. Menos 1 que multiplica x quadrado mais 5x.
tem que ser igual a quanto para intersectar o eixo horizontal? Tem que ser igual a zero. Que método nós podemos utilizar aqui? Sim, fator comum em evidência. Nós podemos colocar x e x em evidência. Aqui vai ficar x, que vai multiplicar menos 1x² mais 5 igual a zero. E aqui não é mais x², tá? É só x. Então, o que nós podemos encontrar, né, como solução? Se esse carinha aqui for zero, nós encontramos. É x1. x1 igual a zero. Agora, para tudo isso daqui dar zero, isso daqui tem que dar zero, certo? Porque zero vezes qualquer número é igual a zero. Então, nós temos menos x mais 5. Portanto, esse x aqui tem que ser quanto para zerar? Tem que ser igual a 5 positivo, pois aqui está sendo multiplicado por zero. Professor, ficou muito mais complicado para mim dessa forma. Se eu jogasse na fórmula de Bhaskara, eu conseguiria resolver? Conseguiria e chegaria na mesma solução. Porém, aqui nós estamos utilizando um fato que vai nos ajudar muito, certo? Então vamos lá, x2 é igual a 5. Então nós já temos a primeira resposta do nosso problema. Qual que é a distância? A distância horizontal é 5. Unidade de medidas aqui, metros. Então D é igual a 5 metros. E a altura? Lembra que a parábola, ela é uma curva geométrica que tem a propriedade da simetria, certo? Então, se nós calcularmos a média aritmética desses dois números, nós vamos ter o x do vértice. E nós queremos saber a altura que está aqui, que é o y. Então, vamos lá. Fazendo x do vértice igual a 0 mais 5 sobre 2 vai ser igual a 5 sobre 2, ou, se nós preferirmos, 2,5. Agora, basta nós jogarmos esse valor aqui, ó, na nossa função e nós vamos obter o valor da nossa altura. Então, vamos lá. Menos 1, que multiplica 5 meios ao quadrado, mais 5, que multiplica 5 sobre 2. Aqui nós vamos ter menos 1, que vai multiplicar 25 sobre 4, mais 25 sobre 2. Aqui nós vamos ter menos 25 sobre 4. E agora nós precisamos calcular o mínimo múltiplo comum. Vamos lembrar do fato que se eu tenho uma fração qualquer e multiplico ela em cima e embaixo pelo mesmo número, nós alteramos a forma da fração, porém são formas equivalentes. Se nós dividirmos aqui de novo por 5, nós vamos ter a fração originária, certo? Então, isso não altera. O que nós podemos fazer aqui? Multiplicar por 2 e multiplicar por 2. E aí nós vamos ter 50 sobre 4. Fazendo essa adição, 50 menos 25 vai ser igual a 25 positivo. O denominador mantém na adição de frações. E aqui nós vamos ter que de altura, nós vamos ter 25 sobre 4. Professor, e se eu quiser saber também na forma numérica quanto que dá esse valor? Basta a gente vir aqui e fazer essa divisãozinha. Na tabuada do 4, qual é o número que chega mais próximo do número 25? 6. 6 vezes 4, 24. Resto 1. Passa a vírgula. Nós colocamos o 0, vem o 2. Vai dar 8. Sobra 2. Adicionamos o 0, 5. Então, nós já sabemos que a altura será igual a 6,25 metros. Professor, mas se nós quiséssemos calcular direto essa altura, bastava a gente fazer menos o discriminante sobre 4a. E aí nós teríamos essa altura. Beleza, vocês podem fazer a verificação dessa forma, mas aqui eu gostaria de lembrar que o objetivo do canal é ensinar matemática, muito além de só passar a resposta da solução, certo? E fazendo dessa forma, nós conseguimos entender de onde é que vem o x do vértice, que nós poderíamos simplesmente calcular fazendo menos b sobre a. Nós chegaríamos na mesma distância horizontal. Porém, se nós pegarmos esse valor aqui e jogarmos ele na função, nós vamos encontrar este outro valor aqui, que é o y do vértice. E dessa forma nós vamos dar um significado para essas contas, ao invés de só memorizar. Beleza, então vamos lá. A distância é 5, a altura é 6,25. O que nos falta? Irmos no caderno de possibilidades e marcarmos a solução encontrada.
errada. Aqui nos diz que a distância é igual a 2,5, tá errado. A altura é igual a 2,5, tá errado. A altura igual a 6, errado. A altura igual a 6,25 e a distância igual a 5. Encontramos a nossa solução, alternativa D. E dessa forma nós resolvemos uma questão que caiu no Provão Paulista de forma mais criativa possível e fugindo o máximo de fórmulas. Espero que todos vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixem um joinha, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, tá bom? Tchau, tchau, bons estudos, até o nosso próximo bom encontro. E deixo aqui na descrição 3 vídeos para vocês darem continuidade nos estudos de vocês.